E me perdoe. Então, Elvis, pode orar para a gente iniciar? Sim, Senhor, que é soberano e eterno Deus, da qual nós estamos diante nas reuniões de segunda-feira. Eu te pedimos, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, por cada um, agora nesse momento, que vamos nos esforçar para aprender mais de ti, Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa noite, pelos seus servos que já estão reunidos em prol da tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, para saber mais de ti. E por isso te agradecemos, Senhor. Aqueles que estão por vir, tu vai dando força, Senhor, porque tem um Deus maravilhoso, Senhor, Deus bom, da qual nós damos todo louvor a ti. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Seja conosco nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos estudando sobre os apóstolos. Nesse esboço que a gente tem, fizemos a primeira parte semana passada sobre a escolha dos apóstolos. Agora vamos para a segunda parte, promessas que Jesus fez aos apóstolos. Temos várias passagens aqui em João, depois uma passagem em Marcos, Lucas e duas passagens em Atos. Eu acho que também tem uma passagem em Hebreus que eu gostaria de acrescentar. Mas vamos começar, então. Deixa eu ver aqui. Quem iria cantar hoje? A Deise e a Flávia iriam cantar, então podem ler os versículos, né? Deise começa em João 14, depois a Flávia pode ser João 15, depois João 16. Já vou logo dando as outras passagens. Eu vou deixar... Márcia pode ser Marcos 16, depois. Luísa, Lucas 24. Daniel, Atos 1. E Laodiceia, Atos 2. Tá? E Wellington e Alves, eu vou ver depois um Hebreus, acho que para o Wellington, então. Vamos então para João 14, versículo 16. Uma promessa que Jesus fez. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de fazer, não sei se vocês já sabiam, aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, diz, onde aqui? Bom, não diz exatamente, mas aqui no capítulo 13, Jesus já está com os apóstolos. Deixa eu ver se tem outro que fala. Mas então, em João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, são 5 capítulos, Jesus com os apóstolos, né? É claro que tem algumas, como sempre, né? A Bíblia, por exemplo, a carta aos Colossenses ou a carta aos Romanos, uma carta para os irmãos lá naquele local, mas muita coisa que serve para eles lá, serve para a gente também. Então, aqui, em João, do capítulo 13 ao 18, Jesus está falando com os 12, especialmente para os 12, mas algumas coisas também servem para nós. Mas lê de novo, então, Daisy, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então, se Jesus ali está falando com os 12, quando ele fala sobre o conselheiro, quem é o conselheiro? Espírito Santo. O Espírito Santo, né? E no contexto aqui, Jesus está dizendo que ele vai voltar para o Pai, ele voltando para o Pai há de enviar o Espírito Santo. Claro que essa promessa é para todos os servos de Cristo, todos os discípulos, mas especialmente
para os apóstolos. Lê também esse mesmo capítulo, daí você volta para o versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Bem, e também, no mesmo capítulo 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, eu vejo que, especialmente esse versículo 26, tem a ver com os 12, e aqueles que vão ser autores de livros da Bíblia. Né? Que se Jesus está falando aqui no ano 30, talvez, e muitos pensam que Mateus e João vão ser escritos 30 anos depois, 40 anos depois, né? Às vezes, para mim, é difícil lembrar coisa da semana passada, né? O ano passado. Certos detalhes, especialmente, né? Já pensou lembrar de 30 anos atrás? Algumas coisas eu lembro de 30 anos atrás, mas lembrar de uma certa pregação de alguém, aí já é mais complicado, né? Então, certamente, receberam ajuda do Espírito Santo, que inspirou o que está aqui, e também os ajudou a lembrar de coisas que eles até ouviram, mas seria difícil lembrar de tudo sem ajuda, né? Alguma pergunta ou comentário sobre essa parte, João 14? Então, Flávia, capítulo 15, deixa eu ver o versículo aqui. 26. 26, isto, por favor. Leiamos. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, mais ou menos a mesma coisa que a Daisy leu no capítulo 14. E também capítulo 16, versículo 13. Flávia? 16, 13. Uhum. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, todos esses versículos até nos ajudam hoje de que o que estamos lendo aqui, estudando aqui, é uma palavra verdadeira, que além de Mateus andar com Jesus, João andou com Jesus, tem a ajuda do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para escrever essa palavra. Vamos então para Marcos 16. Marcos 16. Eu leio só o 14 e 15 ou vou direto, do 14 ao 20? Vamos ler tudo de uma vez, depois podemos voltar e ver pedaço por pedaço. Ok. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então,
Os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Obrigado. Então, aqui no versículo 14, diz claramente que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos 11. Por que 11 e não 12? Porque Judas já tinha se suicidado. Isso, Judas já não está vivo mais. Então, Jesus está lá com os outros, até, né, fala das dúvidas, né, que surgiram, mas Jesus fala. E aqui no versículo 15 e 16, temos uma passagem que parece um pouco com a mesma passagem lá em Mateus 28, de ir ao mundo inteiro, pregar, batizar, fazer discípulos. E no versículo 17 e 18, muitas pessoas, algumas pessoas citam hoje, achando que esses versículos seriam para todas as pessoas, né? Para todos os que creem. Mas creio eu que aqui no contexto ele está falando realmente com os apóstolos. Até interessante que tudo que está aqui no 17 e 18, podemos constatar no livro Atos dos Apóstolos, menos essa parte aqui de beber veneno e não morrer. Mas lá, em Atos, né, fala dos apóstolos expulsando demônios, falando em línguas. Paulo foi mordido por uma cobra, curaram doentes, né? Tudo isso podemos ver no livro Atos dos Apóstolos. E o que eu vejo é uma coisa que eu acho fundamental para a gente hoje, para a gente tentar entender, é o versículo 20, que diz, então, os discípulos, seus discípulos aqui, poderíamos até colocar apóstolos, né? Porque também eu não fiz isso, mas acho que todo mundo sabe, né? Sobre matemática e só fala de conjuntos, não é assim que fala? Então, de todas as pessoas do mundo, temos um grupo chamado discípulos. Usa a palavra conjunto em português para um grupo. Tem um conjunto que vai cantar, né? E então, desse conjunto de discípulos, tem um outro menor, que são os 12 apóstolos. Então, todos os apóstolos, deixa eu até escrever aqui, quando eu escrevi, né? Todos os apóstolos são discípulos, porque discípulos quer dizer seguidores. Mas nem todos os discípulos são apóstolos. Até vimos na aula anterior, né? Jesus chamou os discípulos e alguns dos discípulos ele chamou de apóstolos. Aqueles que ficaram com ele e depois foram enviados para pregar. Então, aqui, olha aqui, os verbos, né? Os discípulos foram enviados para pregar, aí já enviado, já é discípulo, quer dizer, apóstolos, né? E o verbo aqui, o Senhor cooperava com eles. Cooperava como? Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, o que quer dizer isto? Confirmando a palavra, cooperando com eles, confirmando a palavra com sinais. Eu vejo de uma certa forma hoje, nosso trabalho é fácil. Fácil em que sentido? Eu não falo para ninguém para acreditar em mim, né? Porque eu sou dono da verdade. Eu até falo ao contrário, vocês não devem acreditar em mim. Eu posso estar errado, né? O que eu digo? Você deve seguir o que está aqui. Aqui é a palavra de Deus.
Essa palavra é inspirada, né? Então, eu não preciso de ter vou usar essa ilustração, mas não é tão boa, né? Ter uma tatuagem aqui na testa, um carimbo na testa, diz, esse homem é verdadeiro, né? Acredite nele. Eu não preciso de um selo de aprovação visível para alguém dizer que ele é um pregador verídico de Deus. Não. É só eu levantar esse livro e dizer, sigam esse livro. Não me sigam, mas sigam esse livro. Mas não foi assim com Pedro, com João, com Tiago, né, André? Eles saíram pregando uma palavra verbal, né? Falando como acho que em 2 Pedro, né? Que Pedro fala que ele viu, testemunha, né? De Jesus, ele viu a glória de Jesus, quando Jesus estava no Monte Santo. Então, quem vai confirmar que ele viu ou não viu? Né? Se eu falar para vocês, hoje eu vi a Rainha da Inglaterra. Vocês sabem que eu vi ou não viu? Não vi, vocês não sabem, né? É a minha palavra. Então, se Pedro diz que isso aconteceu lá, que Jesus ficou brilhando como o sol, né? Mas se o mesmo Pedro realiza milagres, é o Senhor mostrando que o Senhor está com ele. Então, se acreditamos que o Senhor está com Pedro para realizar milagres, também acreditamos que as palavras que saem da boca de Pedro vêm de Deus. Então, é o Senhor cooperando e confirmando. E diz, confirmando que aqui no 20, confirmando-lhes a palavra com os sinais. Né? Então, aí que não está no nosso esboço, mas eu vou pedir o Wellington para ler em Hebreus, capítulo 2. E vamos dar uma boa noite para Luiz e Maria Helena, sejam bem-vindos. Vocês estão seguindo a moda da Luísa, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Com 2 telas. Hebreus, mas aí aumenta o nosso número, parece que tem mais gente. Hebreus 2. Hebreus 2, deixa eu ver os versículos aqui, William. Eu deveria ter anotado antes, mas eu esqueci de anotar. Pode ser do 1 ao 4. Tá. Hebreus 2, do 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, que toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Obrigado. Então, aqui fala sobre uma mensagem que chegou, e essa mensagem, em primeiro lugar, quem pregou foi o próprio Jesus. Mas depois de Jesus, aqueles que ouviram essa mensagem de Jesus também pregaram. Até, se você estava aqui quando estudamos Hebreus, falamos que eles são a terceira geração, né? Que Jesus pregou a alguns, e esses alguns estão pregando para os irmãos hebreus. Mas diz que essa palavra, esses que ouviram do Senhor, estavam pregando e onde está aqui? No final do 3. Lê de novo o Wellington 3 e 4. Sim.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, não sei vocês, mas pelo menos eu vejo aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, a mesma coisa que tem em Marcos capítulo 16, versículo 20. Uma palavra é a mesma, a outra é diferente. A palavra que é a mesma é confirmada, né? Diz que ela foi confirmada pelos que a ouviram, né? Confirmada como? Que Deus estava dando testemunho. Lá em Marcos diz que Deus estava cooperando com eles, né? Aqui Deus dando testemunho como? Por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. De novo, para confirmar que o mensageiro é o mensageiro que vai falar a verdade. E todos nós sabemos, né, que tem gente que fala que nós não devemos seguir nem aceitar o que eles falam, não é? Não tem no Brasil pessoas assim? Né? Mas não é só no Brasil, né? Qualquer lugar do mundo, qualquer época do mundo, tem os falsos profetas. Tem pessoas que não falam a verdade. Então, é importante para a gente saber que estamos ouvindo a verdade. E que quem está trazendo essa mensagem tem uma mensagem real, mensagem correta, até para ser mais atual, talvez, falando sobre Covid-19. Tem muitas teorias, né? Tem várias pessoas falando várias coisas sobre essa doença, como fazer, o que não fazer, o que é, o que não é. E podemos ficar confusos, né? Sobre em quem nós vamos acreditar, quem está com a verdade. Mas, graças a Deus, quando se fala sobre a palavra de Deus, não precisamos ficar confusos, que aqui temos uma autoridade, né? Que Deus passou enviou seu filho Jesus, Jesus ensinou os apóstolos registraram essa palavra. Só que antes da palavra ser registrada, e eles estavam pregando, a pregação, né, foi confirmada, selando o pregador, porque o pregador sendo usado por Deus para realizar os milagres. Estou falando muito, vou parar de falar. Sim, Wellington. Sim, para nós, nesse momento, nesse tempo, pelo que estou entendendo, é mais fácil pregar a palavra porque temos um livro, o livro dos livros, né? É a palavra de Deus. Nesse momento, era muito mais difícil, eu acho, para os apóstolos, porque eles não tinham onde, como demonstrar essas coisas, né? Todos tinham que crer neles, na sua palavra, e ainda, né, fazer esses sinais, né, que o Espírito Santo cooperava com eles para eles terem esses sinais, milagres. Agora, hoje, se bem nós temos essa palavra de Deus escrita, eu acho também que também é fácil para esses falsos profetas tirar muitos versículos, tirar de contexto e usar para suas crenças também, né? Sim, acontece. É dizer, é mais fácil para quem quer pregar a palavra propriamente dita e apoiar toda a palavra, né? Todos os atos na palavra, mas também é fácil para aqueles falsos profetas que tiram um versículo e desse versículo falam 2 horas, 3 horas, falando de outras coisas, distorcionando também essa palavra. Isso acontece, certo. Alves?
Eu estava vendo, nós temos que ter, muitas vezes, pelo pregador, discernimento da palavra. Mas também aí, quando há pregador, é porque ele tem um dom da palavra. Quando nós confiamos na palavra, porque ele tem um dom de pregar, ou não? Porque tem muitos que querem ser pregador, mas não tem dom. E a palavra, muitas das vezes, ela não chega de acordo com o que tem que chegar nos nossos ouvidos. Tem vários dons. Um dos dons é o dom de ensinar. E é claro que todos nós, independente de termos ou não o dom de ensinar, temos que estudar a palavra, conhecer a palavra e discernir o que está escrito. Né? Um dos melhores exemplos é o povo de Bereia, né? Que quando Paulo estava lá pregando, foram conferir nas escrituras para verificar se Paulo estava falando a verdade. Eles eram estudiosos aí, e falavam, não, tá? Ele queria confirmar realmente se o pregador tinha certo a palavra que ele tinha lido. Amém. Vamos então para... Sim, Márcia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, naquela época, Deus confirmava, né, o que os apóstolos falavam através dos sinais, milagres, etc. Hoje, como está tudo escrito, não há necessidade mais de confirmar a palavra, com sinais, milagres, etc. Porque hoje eu escuto, porque se tem sinal, eu recebi uma revelação, tem milagres. Eu deduzo que, já que está tudo escrito, não tem mais essa necessidade, concorda? Ou não? Então, esse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos chegar a uma conclusão. Até agora, já vimos duas coisas que nos levam a essa conclusão que você está tirando. Uma, vimos na aula anterior, aquele desenho que eu fiz de um edifício, né? Que o alicerce, em cima do qual a igreja é construída, né? Tem os apóstolos e profetas, Jesus Cristo, a coluna de esquina, né? A pedra angular. Então, aí seria os apóstolos estão ali, não vai ter outros apóstolos hoje, porque o fundamento já foi. Você não tem um fundamento flutuando no ar. A outra coisa é justamente essa, de que a necessidade, não sei se é o único, mas o principal objetivo dos milagres, não só na vida dos apóstolos, mas até na vida do próprio Jesus, pode confirmar o mensageiro, né? Que Jesus fez os milagres até em João, capítulo 20, 30 e 31, lá João, que está descrevendo, relatando alguns milagres de Jesus, ele fala, eu não escrevi tudo, né? Mas esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. E crendo, tenha vida em seu nome. Então, o objetivo do sinal é de acreditar em Jesus, de saber que Jesus é o Filho de Deus, saber que ele é um enviado de Deus. E também no caso dos apóstolos, né? Eles são enviados de Deus, vão ser a boca de Deus, trazendo a palavra de Deus, ter se podemos falar assim, né? O carimbo, ou o selo em cima deles, nesse sentido. Mas eu gosto de usar esse estudo, Márcia, que nós ainda vamos ter mais argumentos, né? Se podemos falar assim, que eu acho que fica ainda mais claro. Já estamos com duas evidências, né? Que nos levam a essa conclusão. E vamos devagarinho, que acho que no final a coisa fica muito clara, né? Sobre o que Deus fez. Vamos para Lucas 24. Quem ficou com essa passagem foi Luísa? Foi 24. Qual versículo? Do 36 ao 49. 36 ao 49. Então, leiamos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse:
Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bom. Então, a promessa principal aqui está no versículo 49, que Jesus pede para os apóstolos irem a Jerusalém, aguardarem Jerusalém, que serão revestidos de poder. Então, Lucas escreveu Lucas também escreveu Atos. Vamos ver agora mais ou menos a mesma palavra que em Atos capítulo 1. Atos 1, do 1 ao 8. Eu? Sim, irmão. Eles acharam? Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os estavam reunidos. Eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? 7. E eles lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. E aqui é muito claro no versículo 2, que Jesus está lá com os apóstolos que ele havia escolhido, e fala duas vezes aqui, no 5, que eles serão batizados com o Espírito Santo, e no 8, que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles. E isso vai acontecer em Jerusalém, que Jesus vai voltar para o Pai e pede que eles aguardem em Jerusalém. Mas alguém, alguma dúvida, observação aqui? Então, Laodiceia pode ler
o cumprimento desta promessa de Jesus em Lucas 24, em Atos 1, está em Atos 2. Atos 2, do 1 ao 13, é isso? Sim. Tá, leiamos. Atos 2, do 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígida, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: o que quer dizer isto? Outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é no último versículo do capítulo 1, diz que estão falando sobre os apóstolos, né? Que lá está falando sobre Matias, que foi escolhido para ocupar a vaga que Judas deixou. Nós vimos essa parte em outra aula, mas a minha até última palavra no capítulo 1 é apóstolos, né? E ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E aí, então, quando chegamos no capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, todos quem? Todos os apóstolos, né? Que na original não tem capítulo no capítulo 2, é uma leitura só, né? Então, os apóstolos recebem o Espírito Santo e falam em línguas, e quando as pessoas têm dúvidas sobre o que significa falar em línguas, eu acho interessante que 3 vezes neste texto fica muito claro, que eu já marquei na minha Bíblia, se você quiser marcar agora na sua, pode, versículo 6, versículo 8 e versículo 11. E no versículo 6 diz, né? Cada um os ouvia falar em sua própria língua. No versículo 8 diz, então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E no versículo 11, termina assim, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Até aqui na Bíblia usa a palavra língua, mas para nós hoje, acho que melhor seria se fosse idioma, né? Porque até a Laodiceia está de parabéns, fez uma leitura bonita de uma passagem difícil, né? Que tem nomes de muitas pessoas de muitos lugares, né? E por quê? Porque cada pessoa de cada lugar falava um idioma diferente. E aí, então, esse milagre foi maravilhoso, que cada um ouviu em sua língua materna, seu idioma, né, do seu país de origem. Não sei se eu falei com vocês, mas eu até fico com uma dúvida se o milagre foi na fala de quem que é algo do som que está saindo,
ou ser ouvido, né? Mas, de qualquer forma, cada um ouviu, né? Em sua própria língua, seu próprio idioma, tá? Então, o que foi prometido se cumpriu. Sim, Luísa? Então, lá no 4, Sim. eles falam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eu comecei a anotar do 4, eu anotei o 4, 6, o 8, o Sim. 11. Embora o que eu falei sobre 6, 8 e 11 é que diz o que é esse falar em línguas. Versículo 4 diz que falaram em línguas, mas não diz em sua própria língua materna, né? Ou não diz sua própria língua. Então, entendeu? eu entendi que porque tem essa dúvida se é ouvir ou se é falar, não é? Ah, sim, sim. Uhum. Né? Então, o 4 dá a entender que os apóstolos que passaram a falar em outras línguas. Sim, não, eu também sempre entendi isso, né? Mas exatamente como Deus fez isso, eu não sei, né? Coisa de Deus, né? É como transformar água em vinho, né? Ou multiplicar os pães. Para Deus tudo é fácil, né? Fala lá, Alves. Não, eu creio que o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, faz alguém falar. Ele não fez a égua, não, o jumento falar. Foi. Onde que o jumento ia falar? Então, ele pode usar qualquer um falar, né? Da maneira, através do Espírito Santo de Deus, ficar embriagado do Espírito e falar. Verdade. Quando a gente vê assim, como é que pode uma besta falar? Fala, né? Dá licença. Então, eu acho polêmico, né, essa passagem no momento atual. Por quê? Porque eu até consigo falar de uma forma que as pessoas, depois daquela aula que a gente teve, né, que as pessoas até falam assim, não, mas fala em língua, fala em espírito. Aí eu falo, falar em línguas, né? Esse dom é você falar e a pessoa entender na língua dela. É você não falar inglês e, de repente, começar a falar inglês. E a pessoa entender a palavra de Deus através da língua dela. Isso. E você traduzir, enfim. Eu ouvi dizer de um irmão que foi na Rússia pregar a palavra de Deus, e lá, ele é das igrejas das línguas, né? Sim. E lá ele foi orar e falou assim, para o outro irmão, que era o tradutor, falou assim, você traduz a oração? Aí eu não sei o que aconteceu, que o irmão não traduziu. E aí, no final, ele falou assim, o que eles estão falando? Começaram a falar com outro irmão. Aí o irmão falou assim, que bênção que o senhor orou em russo, na nossa língua. Porque ele orou em português e os russos entenderam a oração toda que ele estava falando. Isso é falar em língua. Isso é o Espírito Santo ali, revelando. Isso sim. Pode ser algo que, se aconteceu, se foi verdade, né? Agora, vai falar isso para essa gente? É muito difícil. Para quem está ali, porque eles acreditam que essas forma que eles falam, né? Eu acho incrível, é muito legal. Eu tento falar para todo mundo, mas é muito polêmico, hein? Não é fácil. Mas uma coisa é certa, aqui em Atos capítulo 2 fica repetido 3 vezes, né? Que foi cada um em sua própria língua. Até diz uma vez sua língua materna, né? Que é no 8, né? Língua materna. Bom, vamos prosseguir aqui. Gostaria de fazer essa outra parte, acho que vai dar tempo. São 5 passagens que também eu acho muito importante, que muita gente não repara detalhes, né?
Então, Alves pode ser Atos 2, 43. Maria Helena pode ser Atos 3, do 1 ao 10. Luiz pode ser Atos 5, 12. Laodiceia, e depois 5, 15, Luiz. Laodiceia pode ser Atos 19, 11, 12. E Márcia, 2 Coríntios 12, 12. Então, nós temos, eu falei 4 passagens, são 5 passagens aqui em Atos e uma em 2 Coríntios. Então, vamos lá, Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas de sinais, e se fazia pelos apóstolos. Então, como você falou, Flávia, às vezes é difícil conversar com certas pessoas que já têm certas ideias, mas olha aqui, algumas pessoas diriam que qualquer irmão pode e deve realizar milagres hoje, né? Que Jesus fez milagres, que nós também temos que fazer milagres, que Jesus está conosco e ele vai nos dar esse poder. Mas até na igreja primitiva, essa igreja em Jerusalém, diz aqui no versículo 43, que os sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Sinais feitos pelos apóstolos. Também capítulo 3, do 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o, levantou-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhes tinha acontecido. Amém. Obrigado. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Estamos no livro Atos dos Apóstolos, a irmã leu Atos 3, do 1 ao 10 agora. Nós estamos na terceira parte do esboço, onde diz a confirmação do poder dos apóstolos. Vimos Atos 2, agora estamos em Atos 3, e quer dizer, claro que qualquer milagre quem realiza é o Senhor, mas quem é que Deus usou para realizar esse milagre? Pedro, o apóstolo. Pedro e João, né? 2 apóstolos. Né? Então, vimos no capítulo 2, 43, Deus fazendo milagres pelos apóstolos, aqui em Atos 3, Pedro e João sendo usados por Deus. Agora, Luís, capítulo 5, versículo 12. Ficou congelado? Luís, capítulo 5, versículo 12. Está parado aí? Eu levo você, Valnei, 5, 12.
muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas Pelo mãos. menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Tá bem? Vamos voltar para o versículo 12. Luiz, 12. Luís 12. 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pátio, no pórtico de Salomão. Obrigado. Então, aqui, mais uma vez, falando que os apóstolos realizavam os milagres. E o outro que você acabou de ler, Luiz, é o versículo 15. Para ler de novo? Por favor. Novamente. Uhum. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e marcas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Muito bem. Então, esse versículo 15 é algo realmente fantástico, né? Até a sombra de Pedro curava. Já vou fazer um comentário sobre esse versículo. Mas vamos ver, antes de comentar, capítulo 19, 11 e 12. Leiamos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Obrigado. E o último versículo de hoje, a não ser que tenha algo a mais, Márcia, 2 Coríntios 12, 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. Então, olha aí. A marca do apóstolo, ou quer dizer, as marcas de um apóstolo. Sinais, maravilhas, milagres, né? Demonstradas com grande perseverança. Então, quando hoje, né, alguém diz que é um apóstolo, ou quando hoje alguém diz que tem o dom de curar, eu fico com minhas dúvidas, porque eu não vejo as pessoas hoje fazendo o que vejo aqui em Atos, o que eu vejo ali em 2 Coríntios, que todos nós sabemos, só no nosso Rio de Janeiro, não estou falando sobre o mundo inteiro, mas só aqui no Rio, né? Vai para qualquer hospital grande no Rio, né? Miguel Couto, Souza Aguiar, Lourenço Jorge, né? Salgado Filho. Eu não sei como está hoje, nesse exato momento, mas eu sei que muitas vezes não tem lugar para todas as pessoas nas enfermarias. Pessoas às vezes ficam nos corredores, né? Na emergência não tem lugar para todo mundo. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar nosso irmão Hilário, ele estava esperando num quarto, ele estava em cima de uma maca na parte da emergência lá, e de vez em quando alguém passava lá para ajudá-lo. Uma situação muito complicada. Então, se existe um irmão, né, que recebeu esse dom de Deus, eu acho que esse irmão poderia, né, passar pelos corredores, né, desses lugares, deixando sua sombra curar as pessoas. Agora com Covid, então, né, poderia curar, e a imprensa poderia ir lá, né, a Globo e todo mundo mais, e essa pessoa pode dizer, eu estou curando as pessoas em nome de Jesus, né? Jesus é maravilhoso, vocês devem seguir Jesus, que esse mesmo Jesus que cura
ele também traz perdão, é só seguir Jesus para ter a vida eterna. Não, tem uma dúvida aqui. Minutinho, Alves. A Laodiceia levantou o dedo, depois é sua vez. Então, eu percebo que a gente entender isso é libertador. É bem libertador, porque o que, infelizmente, a maioria prega por aí fora, é que se você não tem o dom de curar, se você não é curado, é por causa disso ou daquilo. E fica assim, eu acho que gera um peso na consciência das pessoas, por muitas vezes não conseguir curar ou não conseguir ficarem curadas, né? E eu acho que isso é libertador, porque a própria palavra do Senhor, ela fala, a palavra ela veio para libertar a gente do peso de tradições, do peso de muita coisa. Até, Laodiceia, você está falando, eu estou aqui imaginando que talvez você, com essa enfermidade que você tem, de repente já ouviu de alguém que é falta de fé da sua parte de não ser curada. Exatamente. Eu me lembro também, muitos irmãos já vão saber quem é, eu não vou citar o nome, mas uma irmã nossa, com uma criança, acho que ainda era de colo naquela época, não sei, mas a filhinha com uma perna mais curta do que a outra, ela queria tanto que sua filha fosse curada, ela ouviu falar que tinha um pregador que estava curando pessoas. Então, ela foi para esse culto, levou a filha e ficou lá com muita fé para a filha ser curada, mas na hora dele curar as pessoas, ele foi curando todo mundo e disse que curou a filha dela, mas quando ela olhou para as pernas, ela viu que não mudou nada, falou com o irmão e disse, então, se ela não foi curada, é porque a mãe não tem fé, né? Falta de fé da parte da mãe. Então, essa mãe voltou para casa duplamente arrasada, né? Em primeiro lugar, que a filha não ganhou a cura e a culpa era dela. Realmente, libertador saber que a cura maior é outra, né? Além da cura física, existe a salvação que é eterna. Sim, Alves. O texto em João 14, 11 diz aqui, digo-lhe em verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que está, porque eu estou indo para o Pai. Ele quer dizer o quê? Se eu crer nele, se eu crer nele, ele passou por discípulo isso, né, ensinando, mas ele falou, aquele que crê em mim fará as coisas maiores do que eu. Então, se eu crer nele, no Senhor Jesus Cristo, na palavra, nessa palavra de fé que ele deu sobre nós não podemos fazer tais coisas tão grandes que ele falou? Então, eu vou passar para você, Alves, o que eu entendo. Posso estar errado, né? Esse é meu entendimento. Quando eu olho para Jesus, e nós sabemos que a Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, só tem um pouco de tudo que Jesus fez. Mas só desse pouco que está registrado, tem Jesus expulsando demônios, abrindo os olhos do cego, o paralítico andou, o morto ressuscitou, multiplicou os pães, acalmou a tempestade. Tudo que Jesus fez, né? Então, eu creio que se estamos falando sobre milagres, que ninguém vai fazer mais do que Jesus fez em termos de milagres. Que eu acho que Jesus já fez muitos milagres, e fazer mais milagres do que Jesus, eu acho impossível. Eu creio que fazer obras maiores está falando justamente sobre a salvação. Que quando Jesus deixou a terra, ele tinha provavelmente centenas de seguidores. Hoje são milhões de seguidores. E eu creio que a obra maior é a salvação da alma, né? Porque todos que Jesus curou,
o paralítico que Jesus curou, o cego que Jesus curou, até o morto que Jesus ressuscitou, os mortos, né, que foram ressuscitados por Jesus, hoje, todos já morreram, todos já faleceram, porque a morte física a cura física é uma cura temporária. Então, penso eu que a obra maior está falando sobre a obra espiritual, e não a obra da carne, né? A obra da saúde. É o que eu penso. Eu até tenho visto. A irmã está curada, foi curada. Não, eu já vi até essa palavra que você falou, que muitas pessoas saem infeccionadas, né? Vai em busca de uma cura, né? E, às vezes, nem vai só atrás de cura só, mas vai atrás do Criador, do dono da cura. Sim. Ele só quer ver a cura. Então, muitas vezes, pessoas têm interesse na cura, mas não interesse no Criador, no que cura. Então, aí eu acredito que seja isso também, porque a palavra diz, se você tiver fé, você virá esse monte, ultrapassa para o outro lado. Então, a nossa fé, quando nós somos ensinados a colocar a nossa fé em prática, eu acho que podemos muitas das coisas, todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, está aí nós aí nessa palavra, que não leva a crer. Então, por que nós oramos das pessoas enfermas? Não é para que haja cura? Sim. Não sou eu que vou curar, mas vou interceder pela essa pessoa para que Deus possa vir curar ela. Então, as obras, quando Jesus orava para o céu, orava, ele pedia em nome do Pai. Mesmo ele sendo filho, ele fala em nome do meu Pai. Não é em nome dele. Ele fala, eu não posso chegar e mandar no Pai. Eu peço a ele, Pai, eu não posso fazer sem autorização do Pai. Amém. Eles colocavam isso, né? Isso não assim, como chama uma pessoa humilde, né? Diante do Pai, porque tudo ele levava o Pai em oração. Amém. São essas coisas que se Josué parou o sol, nós não podemos fazer coisas grandes também, pedindo ao Senhor. Deixa eu só deixar uma coisa clara, né? Deus é Deus, e uma coisa que eu jamais quero fazer é dizer o que Deus não pode fazer. Quem sou eu para dizer que Deus não pode, né? Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Eu não quero, de maneira nenhuma, tentar dizer que limitar Deus, né? Mas eu creio que, lendo as Escrituras, nós vemos que Deus tem um plano e, certamente, acho que todos nós vamos concordar que, para Deus, o que mais importa é nosso ser, quem nós somos. Que até tem, né, em Mateus 7, Jesus dizendo que no dia final, algumas pessoas vão falar, Senhor, Senhor, e vão dizer, eu fiz milagres em seu nome. Ele vai dizer, eu não te conheço. Como que ele fez sinais em seu nome e não é conhecido? Porque mais importante do que o sinal é obedecer, e seguir, né, ser o filho. Tem duas pessoas que levantaram a mão, e eu falei que, de repente, teríamos outra passagem. Eu gostaria de, certamente, ler em Tiago, capítulo 5, que tem a ver com o que Alves falou. Mas, se quiser falar primeiro, Laudicea, pode falar. Depois a gente lê Tiago 5. Depois o Valnei também levantou a mão. Então, realmente, como você falou, Deus, ele pode tudo, né? Deus é Deus. Mas o que eu percebo, lendo as Escrituras também, é que, por exemplo, os milagres que Jesus fez e os apóstolos foram só para comprovar que ele era filho de Deus, né? O poder que Jesus tinha. E todas as coisas que aconteceram, os milagres eles eram feitos na hora, não tinha dia, não tinha, daqui uma semana você vai ficar curado, ou coisa e tal. Nada disso. Era naquele momento. Jesus simplesmente ele
ali ele orava e ele fazia o milagre, assim como os apóstolos. Então, essas coisas, pelo que eu, um pouco, né, eu não conheço tudo, mas um pouco do que eu entendo aqui da Bíblia, é que eles eram justamente para comprovar que Jesus era o Filho de Deus, Uhum. né? E que hoje, claro, que através da nossa fé, Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Eu acredito que Ele pode curar, pode tudo, né? Mas não necessariamente para que essas coisas sejam mais importantes como prioridade e como as pessoas colocam, né? Que se você não tem, se você não curar, ou se você não for curado, você não tem fé. E não é Sim. isso, né? Que a palavra diz. Pelo menos é o que eu entendo. O que eu entendo que a palavra diz é que a nossa fé em Jesus para salvação, remissão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo e a cura, claro, pode existir se Deus assim quiser, porque é a vontade de Deus, dependendo do propósito de Deus na nossa vida. Mas não necessariamente, porque hoje, infelizmente, as pessoas buscam o quê? Cura. Eu busco a cura. Ele não busca a seguir a palavra do Senhor, não busca, não vai, vai em busca da cura, vai em busca de ser financeiramente ressarcido, né? É isso que eu vejo. Não sei se eu estou É. com o raciocínio Então, correto, né? quanto mais vocês falam, mais eu vou pensando em outras passagens. Uma, Laodiceia, acho que todos os irmãos conhecem, 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo tinha um espinho na carne, ele orou ao Senhor, e diz que 3 vezes, e a resposta que ele recebeu foi não, né? E ele falou que, né, que tenho mais, melhor ler, né? Senão eu vou falar errado. Eu não memorizei. Ainda não esqueci de você não, Valnei, tá? Tá bom. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza da revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, espero, por exemplo, no seu caso, Laodiceia, que seja seu caso esse, né? De na sua fraqueza, você encontrar mais fé, mais confiança em Deus. Valnei? Por exemplo, em relação aos apóstolos, na época que eles curavam, se nota que realmente Deus era presente. Tanto é que as curas eram curas difíceis. Né? Pessoas ressuscitavam, paralítico andava, só curas difíceis, coisa mesmo para chamar, a provar que realmente Deus era com eles. Hoje não é o que se vê aí, esses curandeiros baratos de hoje é que se vê aí na televisão. A pessoa levanta, eu entrei aqui com dor de cabeça, fui curado. Pô, num auditório onde tem 200 pessoas, não tiver uma ali com dor de cabeça, é quase que impossível, mas não deixa para lá. Mas eu creio, não sei se... Eu queria até perguntar ao irmão, o irmão crê que Deus ainda cura hoje? Claro, vamos ver já em Tiago 5. Antes de ver Tiago 5, vamos para Marcos 1. Tá bom, deixa eu só concluir aqui. Então, eu creio no fundo do meu coração que Deus ainda cura, entendeu? Não do jeito que a gente vê, do jeito que é a bagunça que eles fazem aí. Mas eu creio que Deus cura quando Ele quer e na hora que Ele quer, conforme a vontade dEle. Né? Tanto é que eu também acredito que todos nós cremos que nós oramos. Oramos pelas pessoas que estão com Covid, Sim. oramos pelas pessoas enfermas, né? Mas que sempre que seja a vontade do Senhor. Amém. Então, tá bom?
Era só isso. Amém. Obrigado, Valnei. Então, Marcos 1, vou ler do 35 ao 38. Aqui falando sobre Jesus, né? Que a aula é sobre os apóstolos, mas aqui é o próprio Jesus, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus... me perdoe. Eu vou começar no 32. 32. Marcos 1, 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e outros endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitiu, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, o que me chama a atenção? 2 ou 3 coisas, né? Primeira, lá no 34, Jesus curou muitos de várias doenças, né? Para Jesus não falta poder. Mas quando foram procurar Jesus no 36, falaram para Jesus: todos estão te procurando. Então, esses todos, quantos são? E o que estão procurando? Acho que é como já alguns falaram hoje, estão procurando a cura, estão querendo a bênção, né? Então, o que Jesus fez no 38? Jesus foi e curou todo mundo. Não, foi para outro lugar. Foi para outro lugar para fazer o quê lá? Para pregar. Para pregar. Os mormons usam essa passagem, sabia? E Os aí, mormons usam essa passagem. Os mormons, quando pregam, os mormones, não sei muito, eles usam essa palavra, essa passagem, para dizer que Jesus foi para encontrar o Joseph Smith. Lá nos Estados Unidos, ele fala que Jesus saiu daí para ir lá para os Estados Unidos. Não, só para falar, né? Lembrei. Tá bom. Mas aqui, então, ele diz que ele foi pregar e ainda fala aqui, foi para isso que eu vim. Ele veio para fazer o quê? Para pregar. Pregar o reino de Deus. Porque pregar é mais importante de que curar? Porque pregar... Salva a alma, né? A salvação é eterna. Mas aí, então, Tiago 5, para confirmar o que Alves falou, o que o Valnei falou, sobre a atuação de Deus hoje. E a nossa fé, né? Que nós oramos sempre, temos reunião de oração, oramos pelos enfermos, e se estamos orando, creio que não é à toa, né? Não estamos perdendo nosso tempo orando para um Deus que nem escuta nossas orações. Pode levar, né? Tiago 5, e eu estou em Pedro. Lê do 13 ao 18. Tiago 5, verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse,
sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, veja, Deus age sim, Deus cura sim, por meio da oração, né? Segundo a sua vontade. E aqui eu vejo uma diferença, Laodiceia, que você citou, que muitas vezes a cura que vem através da oração não é instantânea, né? Às vezes leva um dia ou leva uma semana, como pode ser instantâneo, mas em geral não é o que eu vejo, né, na minha experiência. Mas que todos nós temos casos, né? Como o caso da irmã que eu conheço, que a filha não foi curada. Nós temos na nossa congregação uma irmã que os 2 filhos, quando nasceram, foram dias difíceis. Com o nascimento do primeiro filho, foi a mãe que ficou em coma. E a igreja orou, né, durante vários dias, e graças a Deus ela se recuperou e ficou boa. Depois, quando ficou grávida com a filha, foi a filha que nasceu muito prematura. Mas graças a Deus, a igreja orou, Deus atendeu, hoje é uma moça bonita, cheia de saúde. Então, temos casos de onde Deus não curou, onde Deus curou. Alves vai falar, o microfone está fechado e... sim. Deus pode, aquela música do Adelino, né? Que Deus pode, se Deus nos quiser, né? Aquele louvor que nós temos, né? Do Adelino, né? Que a gente vê, Deus pode, cura, se Deus não curar também, ele continua sendo Deus. Sim, sim, sim. Valnei? E depois a Flávia. Peraí. Deus quiser. Aqui no verso 14, sim, fala, chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Eu já ouvi falar que, não sei se assim, é uma pergunta, é que esse ungindo com óleo aqui, na época, se usava muito óleo para curar. Eu acho que o azeite, assim, na realidade, para eles, era tipo um medicamento. Mas uma coisa é certa, eu acho que podemos usar o azeite hoje, mas a cura não vem do azeite, né? A cura vem de Deus. A oração é mais importante do que o óleo. Né? Eu que ouvi falar que o azeite, na época, era como se fosse um remédio. Sim, sim. Eu acho que eles usavam, né, para tratar de feridas e coisas mais. Mas é claro que o importante é Deus, né? Não, Sabe por quê? Porque a pergunta é porque hoje tudo você vê, vamos ungir com óleo, vamos ungir com óleo, vamos... Já vi coisa até de nego derramar um balde de óleo em cima da cabeça da outra lá e... Entendeu? Aí, então, a pessoa, para saber realmente o que quer dizer ungir com óleo, né? Nesse sentido aqui. De repente, a pessoa pensa que é passar um óleo na testa, vamos ungir um óleo na testa, entendeu? Essa é a dúvida. Quando... Já passamos da hora. A Flávia levantou o dedo. Rapidinho. Obrigada. Eu me lembrei agora de um Provérbios, que é Provérbios 18, 16, que diz assim: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença de grandes. Olha só como isso veio na minha mente agora. Eu acredito que naquele momento as pessoas precisavam disso. Então, Jesus, ele deu esse presente, porque ele precisava, né? Tá bom. Mas eu acredito que Deus, ele quer o que nós temos que ter, que no caso, ele só quer a obediência, né? E a palavra de Deus realmente aprender, né?
vai nos levar a uma libertação e uma cura. O estudo da palavra de Deus, ele automaticamente já nos vai levar a essa salvação, a essa libertação e, né, no primeiro instante, a gente já sabe, né, que é aceitar Jesus, ser batizado, receber o presente do Espírito Santo, né, e da libertação. Mas esse presente também, eu acredito que nós temos sim que pedir a ele. Eu acredito, Laodiceia, desculpa que eu abri uma lacuna aqui, né? Porque eu me comovi, eu não sei qual é o seu problema, mas eu acredito que a gente tem que ter fé e pedir sempre, insistir, porque está escrito na palavra de Deus, e ser obediente, nada mais, que é o que Deus quer para nós, né? Amém, era isso. Nada mais. Você não nada mais. Né? Cala a boca, você não... Podcast. Posso orar, então? Falamos muito sobre orar, né? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ajude-nos, Pai, que possamos sempre lembrar que somos carentes, que somos necessitados, que precisamos da cura. Às vezes podemos ter um problema de dor de cabeça, dor de coluna, ou problemas muito mais graves. E clamamos ao Senhor, pedindo ajuda para nossos corpos, para nossa saúde. Mas certamente nosso problema maior é um problema da alma, um problema do espírito. E que ajude-nos, Pai, todos nós que estamos aqui hoje, que possamos ter mais fé, confiar no Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor e receber uma cura que é eterna, para estarmos com o Senhor agora e com o Senhor eternamente. E que possamos também, para levar esta palavra para outras pessoas, porque se o mundo precisa de médicos e de enfermeiras e de uma cura física, não tem nem comparação com a necessidade que existe para a cura interior, a cura da alma, de transformar pessoas em pessoas que estão transbordando de amor, sabendo tratar o seu próximo, servindo ao Senhor com alegria. E que nós, Pai, possamos ser esse tipo de pessoas dedicadas ao Senhor, pessoas humildes na sua presença, ajudando uns aos outros e demonstrar esse amor ao nosso mundo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.